Então, vamos nesse momento serenar nossos pensamentos, ligar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados, desencarnados, pedindo a intuição para compreendermos bem a lição desta noite. Agradecendo toda a ajuda dos bons amigos espirituais na nossa jornada evolutiva. Agradecendo pelo trabalho, pela família, pelas trocas de experiências com a sociedade, por experiências que nos fortalecem, nos tornam melhores com esse aprendizado diário. Pedimos que ilumine a todos desse planeta maravilhoso, em especial a todos desse país maravilhoso, que possamos, após essa jornada, após a eleição de ontem, que todos nós possamos viver em paz, que possamos respeitar a opinião alheia, que possamos desejar o melhor para todos os representantes eleitos, mesmo que eles não foram escolhidos por nós, mas que o anjo de guarda de cada um ilumine o caminho de todos eles. Possamos esquecer, perdoar as ofensas durante todo esse período que nós passamos, que nós possamos saber conviver com as diferenças, independente das pessoas, das opiniões. Obrigado, Senhor Jesus, por essa diversidade que nós nos encontramos, pelas experiências trocadas, e que possamos aprender com cada um desses episódios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E a lição é Instruções dos Espíritos, a lei do amor. Então, eu sugiro que todos nós leiamos com muita atenção a lei do amor, porque a gente deve amar as pessoas independente da opinião delas. Então, a gente passou por um período muito turbulento, onde as pessoas não respeitam a opinião do outro, né? Então, nesse período, ou você pensa exatamente como eu, ou você é um babá, 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 babá. Se você não pensa como eu, você pontinhos, pontinhos, pontinhos. Então, a gente sabe que, primeiro, Jesus está no comando do planeta. Ismael está no comando do Brasil. E a gente vai
evoluir. Nosso papel aqui é crescer, evoluir com as experiências. Ah, mas eu não concordo com a opinião de A, do B e do C. Mas aqui nós vivemos com pessoas com opiniões diferentes. Vamos aprender a respeitar. Infelizmente, eu espero que daqui... Vamos rezar. A gente tem que rezar pelo país, pelas pessoas, para ver uma paz entre elas. Mesmo eu não concordando com A, B ou C. É difícil? Ué, a gente está querendo aprender, evoluir, não é? Nessa nossa missão, evoluir. Né? A Ângela não concorda com a Sônia, nem a Sônia concorda com a Ângela, mas estão aí como irmãs há muito tempo, vivendo lá, se beijando, se abraçando. Então, vamos iniciar o último capítulo dessa jornada. Capítulo 7º. Últimos traços. Quem que vai ler hoje? O Sandro está a fim de ler? O Celso já leu a semana passada, na outra? O Celso continua lendo? Como é que fica aí? Deixa o Celso terminar. Se ele quiser, é claro, né? Para mim, tudo bem, sem problema. Eu ainda eu sei ler, né? Então, vou aproveitar. Pois é, mas só complementando o Lourenço, né? Na hora do bem lá do rádio, a gente estava discutindo um pouquinho. Primeiro de tudo, sejamos presidente de nós mesmos, né? Para ver quanto é bom ser presidente do país. Muito bem, últimos traços, capítulo 7. 7, isso? Puxa. Vamos lá. Faz precisamente 52 anos que habito o mundo astral. Deixa eu só baixar aqui, que tem um negócio me atrapalhando. Tendo-o atingido através da violência de um suicídio, ainda hoje não logrei alcançar a felicidade, bem como a paz íntima que é o beneplácito imortal dos justos e obedientes à lei. Durante tão longo tempo, tenho voluntariamente adiado o sagrado dever de renascer no plano físico material, envolvido na armadura de um novo corpo, o que já agora me vem amargurando sobremodo os dias, não obstante tê-lo feito desejoso de sorver ainda, junto dos nobres instrutores, o elemento educativo capaz de, uma vez mergulhado na carne, proteger-me bastante o suficiente para me tornar vitorioso nas grandes lutas que enfrentarei rumo à reabilitação moral e espiritual. Muito aprendi durante este meio século em que permaneci internado na colônia correcional, que me abrigou nos dias em que eram mais ardentes as lágrimas que minha alma chorava, mais dolorosos os estiletes que me feriam o coração vacilante, mais atrozes e desanimadores as decepções que surpreenderam o meu espírito, muros adentro do túmulo cavado pelo ato insano do suicídio. Mas, se algo aprendi do que derramei, mas se algo aprendi do que também muito sofri e chorei. Do que ignorava. Mas se algo aprendi do que ignorava e me era necessário para a reabilitação, também muito sofri e chorei, debruçado sobre a perspectiva das responsabilidades dos atos por mim praticados. Mesmo desfrutando o convívio
confortativo de tantos amigos devotados, tantos mentores zelosos do progresso dos seus pupilos, derramei pranto urgentíssimo, enquanto, muitas vezes, o desânimo, essa hidra avassaladora e maldita, tentava deter meus passos nas vias do programa que me tracei. Estava procrastinando aí, né? Aprendi, porém, a respeitar a ideia de Deus, o que já era uma força vigorosa a me escudar, auxiliando-me no combate a mim mesmo. Aprendi a orar, confabulando com o Mestre amado, nas asas luminosas e consoladoras da prece lídima e proveitosa. Muito trabalhei, esforçando-me diariamente durante 40 anos ao contato das lições sublimes de mestres virtuosos e sábios, a fim de que, das profundezas ignotas do meu ser, a imagem linda da humildade surgisse para combater a figura perniciosa e malfazeja do orgulho, que durante... Tá ruim a orgulho que internet durante... aqui, gente. Tem alguém falando aqui no... Até perdi aqui. Séculos que me vêm conservando entre as urdes do mal, sossobrando nos baixos da animalidade, ao influxo caridoso dos legionários de Maria. Também comecei a soletrar as primeiras letras do divino. Deixa eu subir agora. Alfabeto do amor, e com eles colaborei nos serviços de auxílio e assistência ao próximo, desenvolvendo em labores de dedicação àqueles que sofrem, como jamais me julgara capaz. Lutei pelo bem, guiado por essas nobres entidades, estendi atividades tanto nos parques de trabalhos espirituais acessíveis à minha humílima capacidade, como levando-as ao plano material, onde me foi permitido contribuir para que em vários corações maternos a tranquilidade voltasse a luzir, em muitos rostinhos infantis, lindos e graciosos, o sorriso despontasse novamente depois de dias e noites de insofrida expectativa, durante os quais a febre ou a tosse e a bronquite os haviam esmaecido. E até no coração dos moços, desesperançados ante a realidade adversa, pude colocar a lâmpada bendita da esperança que hoje norteia meus passos, desviando-os da rota perigosa e traiçoeira do desânimo que os teria impelido a abismos idênticos ao por mim conhecidos. Durante 40 anos, trabalhei, pois, denotadamente ao lado de meus bem-amados guardiães. Não servi tão só ao bem, experimentando atitudes fraternas, mas também ao belo, aprendendo com insignes artistas e virtuosos a homenagear a verdade e respeitar a lei, dando à arte o que de melhor e mais digno foi possível extrair das profundezas sinceras de minha alma. Não obstante, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. Existe um vácuo em meu ser que não será preenchido senão depois da renovação em meu corpo carnal, depois de plenamente testemunhado a mim mesmo o dever que não foi perfeitamente cumprido na última romagem terrena, abreviada pelo suicídio. A recordação dolorosa daquele jacinto de Ornelha e Ruiz, por mim desgraçado com a cegueira irremediável, num gesto de despeito e ciúme, permanece indelével, impondo-se às cordas sensíveis do meu ser como estigma trágico do remorso inconsolável, requisitando do meu destino futuro penalidade idêntica, ou seja, a cegueira, já que a prova máxima de ser cego fora por mim anulada à frente do primeiro ensejo ofertado pela providência, mediante o suicídio com que julgara poder libertar-me dela, ficando, portanto, com esse débito na consciência. Vai subindo agora. Então, aí ele passou uns 10 anos
no Vale dos Suicidas, e mais 40 anos no hospital e aprendendo com os benfeitores. Então, ele foi trabalhando na medida do que ele conseguia, ajudando no mundo espiritual, ajudando no mundo dos encarnados e fazendo cursos os mais variados possíveis. Ele foi aprendendo lá no mundo espiritual, então já está há 52 anos lá no mundo espiritual, entre vários suicidas e os cursos e o hospital. E ele sabe que ele precisa, para continuar o progresso, reencarnar. Muitos dos companheiros dele já retornaram à vida, já retornaram à reencarnação. Mas ele ainda está protelando, mas ele sente, né, que ele precisa disso. Mas ele foi protelando a reencarnação para se sentir mais seguro, para que quando ele voltasse e passando novamente pela prova da cegueira, ele conseguisse vencer. Então ele está tentando se sentir forte o suficiente para enfrentar a cegueira, a prova que ele sucumbiu, e ele vencer, né? A prova da cegueira. Ele sabe por que ele deve ficar cego. Ele fez aquelas lembranças de outras vidas, e numa vida onde ele cegou uma pessoa de maneira proposital, né? De maneira maldosa. Então, e ele precisa passar por essa prova para poder aprender, para poder resgatar, para poder reparar os erros dele, né? Então, ele tem que sofrer essa prova para continuar a evolução. Tem que passar por esse sofrimento. Faz parte da lei para ele, né? Ele precisa. Mas ele está protelando. Mas não pode protelar indefinitivamente, porque ele sabe que precisa. Ele não vai conseguir fazer essa evolução lá no mundo espiritual. De há muito devera eu ter voltado à reencarnação. O que fora lícito aprender nas academias da Cidade de Esperança foi-me facultado generosamente pela magnânima diretoria da colônia, a qual não interpôs dificuldades ao longo do aprendizado que desejei fazer. Até mesmo avantajados elementos da medicina psíquica adquiri ao contato dos mestres durante as aulas de ciência e no desempenho de tarefas junto às enfermarias do Hospital Maria de Nazaré, onde sirvo há 12 anos, substituindo Joel, que partiu para as novas experiências terrenas no testemunho que a lei devia. Como suicida que também era, tal aptidão valer-me-á o poder tornar-me médium curador, mais tarde, quando novamente habitar a crosta do planeta onde tantas e tão graves expressões de sofrimento existem para flagelar a humanidade culposa de erros constantes. Faltava-me, todavia, o idioma fraterno do futuro, aquele penhor inestimável da humanidade e que tenderá a envolvê-la no amplexo unificador das raças e dos povos confraternizados para a conquista do mesmo ideal. O progresso, a harmonia, a civilização iluminada pelo amor. Era estudo facultativo esse, como, aliás, todos os demais deveres que tenderíamos a abraçar, mas que os iniciados, particularmente, aconselhavam a fazermos a ele, emprestando grande importância, porquanto esse idioma, cujo nome simbólico é o mesmo de nossa cidade universitária, isto é, esperança, e entre parênteses, esperanto, resolverá problemas até mesmo no além-túmulo, facultando aos espíritos elevados o se comunicarem eficientemente e brilhantemente, através de obras literárias e científicas, as quais o mundo terreno tende a receber do invisível nos dias por vindouros.
servindo-se de aparelhos mediúnicos que também se hajam habilitados com mais essa faculdade a fim de bem atender aos imperativos da missão que, em nome do Cristo, e por amor da verdade e da redenção do gênero humano, deverão exercer. Ora, convinha extraordinariamente aos meus interesses em geral e aos espirituais em particular, a aquisição no plano invisível desse novo conhecimento, ou seja, do idioma Esperanto, ao reencarnar, levando descalcado das fibras luminosas do cérebro perispiritual, em ocasião oportuna, advir-me-ia a intuição de reaprendê-lo ao contato de mestres terrenos. Eu fora, aliás, informado de que seria médium na existência por vindoura e comprometer-me a trabalhar, uma vez reencarnado, pela difusão das verdades celestes entre a humanidade, não obstante o fantasma da cegueira que se postou à minha espera nas estradas do futuro. Meditei profundamente na conveniência que adviria da ciência de um idioma universal entre os homens e os espíritos, do quanto eu mesmo, como médium que serei, poderei produzir em prol da causa da fraternidade, a mesma do Cristo, uma vez o meu intelecto de posse de tal tesouro. Obtida, pois, a permissão para mais este curso, matriculei-me na academia que lhe era afeta e me dediquei fervorosamente ao nobre estudo. Não era simplesmente um edifício a mais, figurando na extensa avenida acadêmica onde suntuosos palácios se alinhavam em magistral efeito de arte pura, mas escrínio de beleza arquitetônica, que levaria o pensador ao sonho e ao deslumbramento. Era também um templo, como as demais edificações, e nos seus majestosos recintos interiores a fraternidade universal era homenageada sem esmorecimentos. E sob as mais sadias inspirações da esperança, por ministros do bem, incansáveis em operosidades tendentes ao benefício e progresso da humanidade. Localizado num extremo da artéria principal da nobre e graciosa cidade do Astral, elevava-se sobre ligeiro planalto circulado de jardins cujos tabuleiros profusos também se multiplicavam em matizes suaves, evolando oblatas de perfume ao ar fresco, que se impregnava de essências agradáveis e puras. Arvoredos floridos, caprichosamente mesclados de tonalidades verde-gaio e como que translúcidas, ora esguios de galhadas festivas ou frondosos, orlados de festões garridos, onde doces virações salmodiavam queixumes enternecidos, alinhavam as alamedas de pequenas, sob o fulgor das inspirações de mais elevadas esferas. Não foi, sem sentir vibrar as cordas sutis do meu espírito, um frêmito de insólita emoção. Celso, alamedas e pequenas praças do jardim, emprestando ao encantador recanto o idealismo augusto dos ambientes criados sob o fulgor das inspirações de mais elevadas esferas. Isso. Sigo agora, tá? Não foi, sem sentir vibrar nas cordas sutis do meu espírito, um frêmito de insólita emoção que lentamente galguei nas escadarias que levavam à alameda principal, acompanhado, a primeira vez, de Pedro e Salustio, representantes que eram da direção do movimento universitário do cantão, isto é, espécie de inspetores escolares. Ao longe, o edifício fulgia docemente, como estruturado em esmeraldinos tons de delicada quinta essência do astral. Dir-se-ia que os reverberos do astro-rei, que muito de mansinho penetrava os horizontes do nosso burgo, resvalando brandamente pelos
brandamente pelos imbórios e pelas cornijas rendilhadas e graciosas. O envolviam em bênçãos diárias, aquecendo com ósculos de fraterno estímulo a ideia genial processada no seu interior augusto por um pugilo de entidades esclarecidas, enamoradas do progresso da humanidade, de realizações transcendentes entre as sociedades da Terra como do espaço. Era, todavia, a única edificação refulgindo tonalidades esmeravinas e flavas, em desacordo com as suas congêneres, que lucilavam nuances azuladas e brancas, e que não obedecia ao clássico estilo hindu. Lembraria antes o estilo gótico, evocando mesmo certas construções famosas da Europa, como a da Catedral de Colônia, com as suas divisões e reentrâncias bordadas com as joias de filigrana, suas torres apontando graciosamente para o alto entre flagelamentos que cederiam ondas transmissoras de perenes inspirações para o exterior. Os recintos interiores não decepcionavam, porquanto eram o que de mais belo e mais nobre pude apreciar nos interiores da cidade de Esperança. Feição de catedral, com efeitos de luzes surpreendentes e um acento de arte fluídica da mais fina classe que me seria possível conceber. Compreendia-se imediatamente não serem orientais e tão pouco iniciados dos seus idealizadores, que não pertenceriam à falange sobre cujos cuidados nos reeducávamos e que antes deveria tratar-se de realização transplantada de outras falanges, como que uma embaixada especial sediada em outras plagas, mas com elevadas missões entre nós outros, e cuja finalidade seria, sem sombra de dúvidas, igualmente altruística. Com efeito, a uma interrogação minha, Pedro e Salústio responderam tratar-se de uma filial da grande Universidade Esperantista do Astral, com sede em outra esfera mais elevada, a qual irradiava inspiração para suas dependências do invisível, como até da Terra, onde já se iniciava apreciável movimentação em torno do nobilíssimo sertão, entre intelectuais e pensadores de todas as raças planetárias. Igualmente não era, como as demais escolas do nosso burgo, dirigida por iniciados em doutrinas secretas. Seus diretores seriam neutros, na terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas em geral. Seriam antes renovadores por excelência, idealistas a pugnarem por um melhor estado de relações sociais, comerciais, culturais, etc., etc., que tanto interessavam a humanidade. Ali destacamos grandes vultos reformadores do passado, emprestando do seu valioso concurso à forma-causa, alguns deles tendo vivido na terra aureolados por insuspeitáveis virtudes e com os próprios nomes registrados na história como mártires do progresso, porquanto trabalhavam em várias etapas terrenas nobre e heroicamente pela melhoria da situação humana e da confraternização das sociedades. Surpreendido, ali encontrei pleiade cintilante de intelectuais de toda a Europa aderidos ao movimento, entre muitos o grande Victor Hugo, para só me referir a um representante do continente francês, ainda e sempre genial e trabalhador, dando de suas vastas energias a ideia da difusão de um inapreciável patrimônio entre a humanidade. Quando, por isso mesmo, tomei lugar no amplo e bem iluminado salão para o advento das primeiras aulas, confessava-me grandemente atraído para essa nova e admirável falange de servidores da luz. Uma vez no recinto,
onde nuances docemente esmeraldinas se casavam ao rendilhado dourado da arquitetura fluídica e sutil, emprestando-lhe sugestões encantadoras. Não me pude furtar a surpresa de averiguar ser o elemento feminino superior em número ao masculino, referência feita aos aprendizes. E, durante o prosseguimento de todo o interessante curso, pude verificar com que fervor minhas gentis colegas de aprendizado, as mulheres, se dedicavam à virtuosa conquista de armazenarem no repolho do cérebro perispirítico as bases espirituais de um idioma que, uma vez reencarnadas, lhes seria grato lenitivo no futuro, afã generoso a lhes descortinar horizontes mais vastos, assim para a mente como para o coração, dilatando ainda possibilidades muito mais ricas de suavizar críticas, situações, remover empecilhos, solucionar problemas com que, porventura, viessem a deparar no trajeto das reparações e testemunhos inalienáveis do porvir. E que, de afeições puríssimas e blandiciosas, durante o mencionado labor. Ao amável aconchego de meus companheiros de ideal esperantista, desde os primeiros dias harmonizadas as cordas do meu ser, as suas vibrações gêmeas da minha, encheu-se o meu espírito de indivisível satisfação, o coração se me dilatando para o advento da mais viva e consoladora esperança de melhores dias presidindo as sociedades terrenas do futuro, no seio das quais tantas vezes ainda renasceríamos, rumando para as acalantadoras plagas do progresso. Tal como no desenrolar das lições ministradas pelos amigos mestres Aníbal e Epaminondas, desde o primeiro dia, a aula na Academia de Esperanto verificou-se magistral desfile de civilizações terrenas. Suas dificuldades, eu vou ter que dar uma saidinha, já volto aí, só um minutinho. Pode continuar, mas eu já estou voltando, tá bom? Tá. Vou até falando, vou lendo mais devagar. Então. Suas dificuldades, muitas até hoje insanadas, muitos dos seus mais graves impasses foram analisados sobre as nossas vistas interessadas, em quadros expositivos e sequentes como o cinematógrafo mostrando a humanidade a debater-se contra as ondas até hoje insuperáveis da multiplicidade de idiomas e dialetos. Dificuldades que figuravam ali como um dos flagelos que assolam a atribulada humanidade, complicando até mesmo o seu futuro espiritual, porquanto no próprio mundo invisível se luta contra estorbos motivados pela diferença de linguagem nas zonas inferiores ou de transição, onde prolifera o elemento espiritual pouco envolvido ou ainda muito materializado. Minúcias, ramificações, consequências surpreendentes e até mesmo dentro do lar doméstico, empeços desanimadores, no alongamento das relações e até do amor entre as nações, os povos e os indivíduos, tudo foi magistralmente examinado desde as primeiras civilizações contempladas no planeta até o século XX, que eu próprio não alcançara no plano material. Dá uma paradinha aí. É interessante, né? Porque a primeira coisa que a gente leva em consideração é que todo o aprendizado que ele teve, né, e ele descreveu um pouco vamos dizer assim, das dificuldades que ele teria quando encarnado, né? E que ele teria que passar, inclusive, pela cegueira. Aí eu estava até nos colocando a nós mesmos, né? Porque nós passamos por isso, né? A gente pode ser que algum de nós vai ficar cego como o Camilo, né? Porque a gente não sabe no nosso futuro quais são as nossas expiações e quais são as nossas dívidas passadas, exatamente. Mas nós passamos por isso, né? A nossa companheira agora mesmo deixou de, né?
foi livre para poder dirigir um carro e tudo mais, passou por um período assim ruim. E nós vamos passando pelos altos e baixos da vida, como todos, né? Mas é diferente do Camilo quando ele, na reencarnação que ele deixou e que se suicidou, né? Ele não tinha uma base cristã formada dentro dele, né? Uma formação cristã, né? Como é que ele tem agora, né? Então, é igual lembrar de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, ele chegou a acompanhar uma guerra, né? E chegaram a queimar os olhos deles lá, né? Ele voltou cego, né? Porque ele tinha glaucoma nos olhos, né? E ele viveu cego aqui por um bom tempo aqui na Terra, né? E nunca reclamou, né? Nunca, né? Ou seja, mas é que ele já tinha uma cultura espiritual, uma formação cristã muito ampla dentro do espírito, né? Que sustentou qualquer dificuldade que ele pudesse estar passando, né? E assim mesmo o Camilo está, vamos dizer assim, ele está se preparando para isso, né? Ele tem uma sustentação íntima, né? Muito forte para que quando chegar o verdadeiro desafio dele, ao qual ele estava com bastante medo, né? E ele estava apavorado com isso, então ele queria se prever, ele queria quanto mais conhecimento, inclusive o fato de ele também ser um médium, onde ele poderia disseminar a cultura cristã. Eu não sei se naquele tempo ele não fala aqui em espiritismo, mas creio que ele ia participar do espiritismo, né? E ainda como médico curador, olha só, né? E ainda participando desse movimento do Esperanto, né? Que até hoje a gente sabe que está bem desanimado esse movimento do Esperanto, talvez no futuro, né? Mas eu creio muito que o Esperanto não foi para frente, mas quando entrou a mídia, nessa mídia que todo mundo pode participar, né? Você pode estar indo para a China, pode através de um computador, né? Então isso aproximou as pessoas também, né? É que seria bom que uma língua, né, pudesse ser falada independentemente de onde você estivesse, né? Mas o computador está ajudando a fazer isso. Então eu não tenho certeza se ainda o Esperanto no futuro vai vingar. Eu não tenho ideia nenhuma, né? Mas fico raciocinando pelo que eu tô lendo aqui, porque nessa época aqui, né, 1940, 45, por aí deve ser, né, em que ele está sendo reencarnado. Então, tudo estava sendo preparado para poder disseminar essa língua, né? E que era a língua que aproximaria os povos, né? Através de uma linguagem única onde as pessoas pudessem compreender, porque a cultura, às vezes, cada um é diferente, mas quando a linguagem é igual, então até mesmo lá segundo ele, na parte espiritual, tinha também algumas diferenças quando você baixava um pouco para a vibração para espíritos com menos condições, né? A dificuldade era da linguagem, segundo ele menciona aqui, né? É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo sabe o que é o Esperanto? Todos sabem? Bom, o Esperanto é um idioma que foi elaborado tomando como base, como estrutura, como formação, né, todos os idiomas do planeta. No planeta, quem acabou montando essa estrutura do Esperanto, né, enquanto encarnado, foi uma pessoa que acho que era polonês, né? Acho que era isso. Polonês. Um polonês que ele era poliglota. Por que eu não podia ter feito o Esperanto? Porque eu falo mais ou menos o português, um pouquinho de inglês, um pouquinho de italiano e nada mais. Espanhol eu até entendo, mas não consigo falar, não consigo me expressar em espanhol. Imagina outros idiomas, né? Para você fazer uma coisa assim, né? Ah, mas ele foi médium. Tudo bem. Pode ter sido médium do idioma Esperanto para a Terra. Mas para ele ter sido um médium excelente, ele temia conhecer bem os idiomas. E como ele era
poliglota, ele conseguiu fazer, ele conseguia ser o intermediário, né? E montar essa estrutura de um idioma universal. Um idioma que se baseava em todos os idiomas e que tinha uma estrutura lógica, simples. Então, eu fiz algumas aulinhas de Esperanto na internet, e nessas primeiras aulas que eu fiz, eu tinha lá uma estrutura, tem uma lógica a língua. Diferente do português, do inglês, né? No português é assim, né? Existe uma regra e existem as exceções. As exceções são maiores que a regra, né? No inglês é a mesma coisa, no japonês, tem um monte de exceções. No Esperanto é uma regra bonitinha. Então, é mais lógico, é mais estruturado, é mais fácil de você aprender. Quando eu estava lendo, estava estudando esse Esperanto, que eu não sei falar nada hoje, mas eu vi que existia comunidades no mundo todo que falam Esperanto. E assim como na época de Jesus o pessoal ia e se hospedava na casa das pessoas, hoje em dia tem pessoas que viajam pelo mundo pela comunidade de pessoas que falam Esperanto. Então, sei lá, uma pessoa do Brasil vai para a China e se hospeda numa casa de um chinês que fala Esperanto. Esse chinês vai para a Rússia e se hospeda na casa de um russo que fala Esperanto. Então, existe uma pequena comunidade, não sei quanto pequena, quanto grande é essa comunidade, mas existe esse intercâmbio, né, dessas pessoas que falam Esperanto. Acredito que no futuro pode ser que isso vai crescendo, 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 e o texto está dizendo que isso também facilita a comunicação entre nós, no próprio mundo espiritual. A gente sabe que essa colônia que o Camilo está, é uma colônia que tem muitos portugueses, espanhóis, brasileiros. Talvez com o Esperanto você pudesse ter uma comunidade até de outras pessoas, de outros países, né? Sabe que o pensamento tem uma linguagem universal, mas a gente ainda está meio longe dessa linguagem universal. O Esperanto está dizendo que poderia facilitar essa comunicação nossa, né? Hoje o inglês faz isso, mas não atinge a todos, né? Não atinge a todo mundo, né? E, por exemplo, já ouviram um chinês falando inglês? Ou um japonês falando inglês? Eu não entendo nada daquele. Tudo bem que o meu inglês não é lá grande coisa, mas um chinês ou um japonês falando inglês, o sotaque dele é tão diferente que não parece nada de inglês. Então, é difícil, mesmo que eles falem inglês, é difícil compreender, porque o sotaque é muito diferente, mas muito diferente. Talvez no futuro, talvez o Esperanto consiga fazer esse intercâmbio melhor do que... Eu não sei exatamente qual é o som, né? Por exemplo, tem muitas pessoas, por exemplo, um japonês tem dificuldade de falar alguns sons que no português tem. Não sei se no Esperanto isso também facilitaria, mas, como o Celso falou, a gente vai saber no futuro como é que vai andar isso aí. Quem nos trouxe o Esperanto foi o Zamenhof, né? Perfeito. Onde que estava aqui agora? Você subiu agora? Não sei. Eu subi um pouquinho o texto só. Deve ser aqui, ó. Plano material. E depois, né? Aqui tá. E quer subir já um pouquinho já, Lourenço? Isso. Então, vamos lá, então. E depois, a simplificação dos mesmos casos, a remoção das mesmas dificuldades, a aurora de um progresso franco, também alicerçado na clareza de um idioma que será patrimônio universal, da mesma forma que a fraternidade e o amor,
unindo ideias, mentes, corações e esforços para o único movimento geral, uma gloriosa conquista, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos pelo triunfo da unidade de vistas, a felicidade das criaturas. Soletramos, então, os vocábulos. Eram-nos apresentados artística e gentilmente através de quadros vivos e inteligentes. Sobrepunha-se estes em sequências admiráveis de leitura, fornecendo-nos o de que necessitávamos para nos apossarmos dos segredos que nos permitiriam, mais tarde, até mesmo discursar fluentemente em assembleias celestes. Eram, portanto, álbuns, livros móveis, inteligentes, como que animados por fluido singular, e a nos ensinarem a conversação, a escrita, toda a esplendente radiação de um idioma que se ia decalcando em nosso intelecto, permitindo-nos, quando reencarnados, a explosão de intuições brilhantes tão logo nos encontrássemos na pista do assunto. E tais eram as perspectivas que nos acenavam os fatos do cimo glorioso daquela conquista, que nos sentimos triplicemente irmanados a toda a humanidade, pelos laços amoráveis da doutrina do Cristo, pelo beneplácito da ciência que nos iluminava o coração, pela finalidade a que nos arrastaria o exercício de um idioma que futuramente nos habilitaria a nos reconhecermos como em nossa própria casa estivéssemos em nossa pátria ou vivendo no seio de nações situadas nas mais diferentes plagas do globo terrestre, como até no seio do mundo invisível. Ora, a embaixada esperantista em nossa colônia não se limitava a facultar-nos elementos linguísticos capazes de nos confraternizar com os demais cidadãos terrenos, com quem seríamos compelidos a viver nos arraiais da crosta planetária em futuro próximo. De quando em quando, das esferas mais elevadas, desciam visitas de confraternização no intuito generoso de encorajarem os irmãos de ideal, ainda egasculados nas dificuldades das antigas delinquências. Verdadeiros congressos que eram, tais visitas à nossa academia tratavam em assembleias brilhantes do interesse da causa, das atividades, da vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas de muitos pares de novo empreendimento para a difusão e progresso. Era quando tínhamos ocasião de avaliar a colaboração daqueles vultos eminentes que viveram na Terra e cujos nomes a história registrou e dos quais falamos mais atrás. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas aderiram a tais congressos, piedosamente colaborando para o reconforto dos seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio. Então, eram dias festivos em Cidade Esperança. Nas suntuosas praças ajardinadas que circundavam o majestoso palácio da Embaixada Esperantista, sobre tapetes de relvas cetinosas, garridamente mescladas de miosotes azuis, de azaleias níveas ou róseas, realizavam seus jogos florais, perfeitos torneios de arte clássica, durante as quais a alma do espectador se deixava transportar no ápice das emoções gloriosas, deslumbrada diante da majestade do belo, que então se revelava em todos os delicados e maviosos matizes possíveis à sua compreensão. Destacavam-se os bailados coreográficos e mesmo individuais levados à cena por jovens e operosas esperantistas cujas almas reeducadas à luz benfazeja da fraternidade não desdenhavam testemunhar a seus irmãos cativos do pecado o apreço e a consideração que lhes votavam, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam para a visitação amistosa, como lhes concediam tréguas para as ominosas preocupações
através do refrigério de magnificentes expressões artísticas. Então, a beleza do espetáculo atingia o indescritível, quando, pairando no ar quais libélulas multicores, os formosos conjuntos evolucionavam, traduzindo a formosa arte de tempersicore, através do tempo e dos característicos das falanges jovens que viveram outrora na Grécia, interpretando a beleza ideal dos ballets de seu antigo berço natal. Depois eram egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias, extensa falange de cultivadores do belo, a encantar-nos com a graça e a gentileza de que eram portadoras, cada grupo alçando o sublime talento que lhes enriquecia o ser, enquanto suntuosos efeitos de luz inundavam o cenário como se feéricos, singulares fogos de artifício descessem dos confins do firmamento para irradiarem bênçãos de luzes sobre a cidade que toda se engalanava de esbatidos multicores, nuances delicadas e lindas, que se transmudavam de momento a momento em raios que se entrechocavam, indescritivelmente, em artísticos jogos de cores, entrecruzando-se, transfundindo-se em cintilações sempre novas e surpreendentes. E todo esse empolgante e intraduzível espetáculo de arte, que por si mesmo seria uma oblata do supremo detentor da beleza, verificado ao ar livre e não no recinto sacrossanto dos templos, fazia-se acompanhar de orquestrações maviosas, onde os sons mais delicados, os acordes plébeis de poderosos conjuntos de harpas e violinos, que eram como pássaros garganteando modulações siderais, arrancavam de nossos olhos deslumbrados, de nossos corações enternecidos, haustos de emoções generosas que vinham para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor, ao nosso ser ainda frágil, descortinando horizontes jamais entrevistos para o plano intelectual. Quantas vezes músicos célebres que viveram na terra acompanharam as caravanas esperantistas à nossa colônia, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres, nessas fraternas festividades que o amor ao próximo e ao culto à beleza promoviam. Mas tudo isso era manifestado em um estado de superioridade e grandiosa moral que os humanos estão longe de conceber. Sucediam-se, porém, os concertos cânticos orfeônicos atingiam expressões miníficas, peças musicais perante as quais as mais arrebatadas melodias terrenas empalideceriam, certâmenes poéticos em cenas de declamação cuja suntuosidade tocava o inimaginável, arrebatando-nos até ao êxtase. O idioma seleto de que se utilizava esse pugilo magnífico de artistas pertencentes a falanges que viveram e progrediram sobre a bandeira de todos os climas, de todas as pátrias do globo terrestre, era o Esperanto, aquele que iria coroar a iniciação que fizéramos, reeducando-nos aos conceitos da moral, da ciência e do amor. Só se admitia, no entanto, a arte clássica. Em nossa cidade universitária, jamais presenciamos o regionalismo de qualquer espécie. E depois que as lágrimas banhavam nossas faces, empolgadas nossas almas ante tanto esplendor e maravilhas, diziam nossas boas vigilantes, acompanhando-nos ao internato para o repouso noturno:
Não vos admireis, meus amigos. O que vistes é apenas o início da arte no além-túmulo. Trata-se da expressão mais simples do belo, a única que vossas mentalidades poderão alcançar por enquanto. Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existe mais, muito mais. Cumpre, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se através da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer o gravitar para elas. O sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nessa colônia. Não mais deverei permanecer em Cidade Esperança, a menos que pretenda agravar minhas responsabilidades com um estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar. Incorreria em grave falta, dilatando por mais tempo a reparação que a mim mesmo devo, bem como a lei do sempiterno, por mim espezinhada desde muitos séculos. Os antigos companheiros e amigos que imigraram do Vale Sinistro e que, do hospital, ingressaram na cidade universitária, sou eu o único que até hoje aqui permanece, descorajado de experimentar as próprias forças nos embates expiatórios das arenas terrestres. Belarmino de Queiroz e Souza, o nobre amigo cuja preciosa afeição me era dos mais gratos lenitivos durante as difíceis pelejas espirituais a caminho da reabilitação, há 10 anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil, por maior facilidade que lhe oferecer ali o amparo da protetora doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. Debrucei-me, comovido e afetuoso, sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe tuberculosa 1 ano depois do nascimento. Muitas vezes tenho sussurrado protestos de sempiterna ternura aos seus ouvidos infantis, durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e feliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. E muito hei chorado de compaixão e tristeza em contemplando sua infância angustiosa. O braço semi-paralítico, herança inevitável do suicídio do século XIX, mirrado e enfermo, filho de tuberculosa, com idêntico futuro a aguardá-lo na maioridade. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão, vivendo a seu lado a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo reanimando ao contato de sua leal afeição. Impossível fazê-lo, porém. Seria missão de amor que não estaria ao alcance de um réprobo como eu, carente dos mesmos socorros e atenções. Na Terra, nossos destinos e situações serão diversos. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, reencontrar-nos-emos aqui mesmo, a fim de reiniciarmos a marcha para o melhor. Doris Mary. Doris Mary igualmente se apresentou em seu favor. Desejava segui-lo no círculo familiar, pois que o amava ternamente, predispondo-se a sacrifícios por desejar suavizar-lhe as mesmas armaduras com os desvelos de um sentimento vazado de fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto, por sucessivos, e Doris possui méritos, tem direitos e compensações concedidas pela lei no panorama social terreno, por ter vindo de uma existência em que palmilhou
áspera trilha de amarguras bem suportadas ao lado de um esposo incompreensível e brutal, trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Agora, seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamada a fazer, e tão pouco por Belamino, que idêntico desgosto causara a sua velha e dedicada mãe. Ela velaria antes por ambos, qual sombra luminosa e protetora do que do além projetasse, sobre o trajeto a realizarem inspiração e consolo nas horas decisivas. Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel, descer as renovações separadoras, João Azevedo e Amadeu Ferrari igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. E há 8 anos já que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Este último, presa de desgostos e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu para o Brasil, ainda, solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e humilde, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o atingia: o suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor de escravatura que for. E não sei, Deus meu, por que me não encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre, quando até mesmo Roberto de Canalejas não mais faz parte do corpo de médico aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação. E quando Ritinha de Cássia, a linda e encantadora vigilante, que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados de penitente, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Nas pelejas planetárias não existirá a tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu antes servir as causas mais vastas, desdobrando-se em atividades a prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, coração evolvido para as altas aspirações, capaz, por isso mesmo, de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão para seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho, que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Amavam-se, bem cedo percebi, e, enquanto traço estas linhas, ponho-me a pensar sobre a excelsitude da bondade do Senhor dos mundos e das criaturas, que permite à alma humana tais compensações, depois do ressurgimento das trevas do pecado. Rita será na terra como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil que, no círculo familiar terreno, se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as, reanimando-as, aquecendo-as sobre as doçuras dos seus afetos, ao mesmo tempo em que, através de virtuosos exemplos, as impulsiona para os caminhos da vitória. No vasto dormitório do internato da Cidade Esperança, onde habito desde os albores do ano de 1910, só existem novatos. Às vezes, profunda desolação vem acabrunhar minha alma, como alguém que, vivendo na Terra muitas décadas,
se visse deserdado da presença dos amigos e familiares mais queridos, contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno da sua velhice, onde o gelo das íntimas agonias se aquartela, tornando-o incompreensível e intolerável no conceito dos monstros que agora se povoam os dias. Os leitos dos meus velhos amigos são hoje ocupados por entidades outras que, conquanto também afinadas por idênticos princípios ideais, não estão a mim tão ternamente estreitadas pelas cadeias forjadas no tempo e nos infortúnios em comum. Ali está a janela de balaústres bodados, ampla, dividida em 3 arcos de fino labor artístico, lembrando construções hindus sublimadas por uma classe superior. Ao amanhecer, Belarmino se debruçava no seu peitoral para saudar a alvorada e comungar com o alto na pantena augusta da prece. Aqui, a mesa singela em que me parece ainda ver debruçado o vulto constrangido e triste de João de Azevedo, exercitando a programação das atividades convenientes ao seu caso nos campos carnais. Colá, dispostos pitorescamente sobre os cortinados olentes das galhadas do parque, os bancos onde eu e meus velhos companheiros de infortúnio nos recreávamos, falando das esperanças que acediam energias novas em nosso ímã. Contemplo esses pequenos nadas e as lágrimas me acorrem aos olhos. São as saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-los sem detença, à procura de solver as dívidas incômodas da consciência. Jamais, no entanto, me deixei ficar ocioso. Procuro serenar o coração entristecido ao lado dos meus caros conselheiros, dando-me o afã de servir aos mais sofredores do que eu. Reparto-me entre as tarefas do hospital e variadas outras incumbências ao meu alcance, tanto na cruz do planeta como no perímetro de nossa colônia. Quanto não apresentar a grande luz será capaz de arredar de minhas ansiosas preocupações o juízo que de mim mesmo faço. Que de mim mesmo faço Eu acho que hoje a gente não consegue terminar, não. Porque tem muitas páginas ainda. Seguimos ou não? Agora perdeu. Aquele pedaço onde tem uma observação aí. Pessoal, o juízo de mim mesmo faço, juízo depreciativo daquele que sabe que principia a incorrer em novas faltas, agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam. Dir-se-ia que não passo de um inescrupuloso parasito a ocupar locais que melhor caberiam a outra. E o rubor me cobre as faces sempre que, pelas alamedas pitorescas da cidade, me entrecruzo com Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Suriomar, os quais há muito me dispensaram suas aulas, até que, com a experiência do Renascimento, possa eu dignamente provar os valores adquiridos. Sorriem-me bondosamente, contemplam-me com interesse, mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo a perquirirem em minha consciência a razão porque me não animei ainda ao cumprimento do dever.
Tá difícil para ele. Bom, todos os amigos dele já reencarnaram. Todos os amigos de infortúnios, que passaram pelos sofrimentos que ele estava passando, já foram. Ele já está há 52 anos lá no mundo espiritual. Ele já protelou esse reencarne por muito tempo. O último amigo foi já há 10 anos. Ele fez vários cursos, ele ajudou pessoas, ele não se manteve, ele se manteve sempre ocupado, né? Diferente de você ficar lá e ficar ocioso. Não, ele foi lá e se manteve ocupado. Então, isso é um mérito. Só que ele está retardando. Outros companheiros que eram os instrutores também reencarnaram. Então, a Rita de Cássia, o de Canalejas, reencarnaram em missão. Outros companheiros que estavam lá e ajudavam eles, que também eram suicidas, também reencarnaram. E ele está adiando. Ele está vendo, ó, eu preciso reencarnar. O interessante agora é que ele tem uma bagagem muito melhor para conseguir enfrentar os desafios que ele vai ter. O desafio da cegueira. Ele viu companheiros reencarnando e viu as dificuldades que eles tiveram, que estão tendo. Aí ele falou, eu vou lá ajudar, mas eu não estou em condições de ajudar. Ainda não estou preparado para ser um espírito que vai ajudar os meus amigos. Primeiro eu tenho que me ajudar para depois ajudar eles. É o caso do avião lá, que a máscara, cai a máscara, eu tenho que primeiro respirar para depois ajudar a pessoa do lado, né? E como é que eu vou ajudar a pessoa do lado se eu desmaio? Então, a primeira coisa, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, tenho que reencarnar, aprender, para depois, se eu tiver bem, eu vou conseguir ajudar os outros. Porque agora eu preciso mais de ajuda do que eu consigo ajudar. Então, é isso que ele tem que fazer, ele tem que reencarnar. Ele está adiando, 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 aprendeu bastante, trabalhou bastante e se preparou bastante para que nessa nova jornada, novo desafio, ele entre muito mais forte, com muita mais coragem. Então, ele aprendeu a doutrina de Jesus, está aprendendo dentro da... Provavelmente vai ser espírita, vai ser médium, curador, desde que ele aprenda que a mediunidade tem que ser servida de maneira digna e não vendida, né? Porque às vezes a pessoa vem com a mediunidade e acaba vendendo a mediunidade. Aí acaba perdendo a encarnação. Então, ele está se preparando e, com todo esse preparo, tem boa chance de ele vencer nessa nova encarnação. Mas, lógico que sempre fica aquela dúvida: será que eu vou cair no erro? Será que eu vou tropeçar de novo? E como o suicídio foi um tropeço grande, fica aquela dúvida de: será que eu vou conseguir ou não? Mas, em breve, ele reencarna. Na verdade, ele já reencarnou, tá? Não fala para ninguém, mas ele já reencarnou. É... Mas, é isso aí. Comentários? Sandro, quer falar alguma coisa? Não, hoje eu estou quietinho. Tá quietinho? Quietinho. Ó, dei folga para você, hein, Sandro? Puxa vida, hein? Mas tem uma coisa, né? Que é... Porque se a gente, na leitura que a gente fez, os
os instrutores dele estão estimulando ele. Vai, rapaz, já dá feio. E não, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas tem hora que você fala assim, mas se você colocar mais conhecimento para você, não sei se vai adiantar, se vai mudar, porque o problema não é só de conhecimento, né? Eu acho que o que mais ajudaria ele é o que ele está fazendo, com os benefícios que ele está tendo né, com, com os trabalhos que ele está de acudir certas pessoas, de ajudar certos espíritos de minha terra. Acho que como pegar um médium para passar por psicografias, acho que ele já fazia isso, né? Já permitiu ele trazer mensagens aqui, né? Então, isso daí talvez, eu acho que fortalecesse o espírito dele, mas você também ficar só conhecendo, só conhecimento. Você acumula uma bagagem, mas depois você não tem como espalhar isso, né? Precisa... Já era tempo dele estar já encarnando, né? Então, mas a dúvida é sempre essa, né? Eu vou esquecer tudo, e aí, como é que eu vou fazer, né? A terra, né? A carne é fraca, né? É fraca a carne? O espírito que é fraco. Esse que é o problema, né? E aí, então, era um peso para a alma dele, né? Mas aí Isso, já tem um outro livro para dizer como é isso. Saiu tudo bem ou não saiu? Como é que é? esse negócio de esquecimento aí, isso me faz lembrar quando eu lia, eu não entendia nada, eu falava para o tio, o que eu tô lendo dela, mas eu acabei de ler, fechei o livro e esqueci tudo, não guardei nada. Ele falou, não se preocupe, que quando você precisar, esse conhecimento que você está absorvendo, você vai saber utilizar no momento certo. Né? Então, ele falou assim, pode dormir, leia, esquece, não tem problema, leia. Não deixe de ler, não deixe de estudar. Porque tudo que você absorver, o seu cérebro absorver, o teu espírito vai estar absorvendo e vai utilizar no momento que for necessário. Então, tá bom, continuei. E não é que ele falava certinho? Então, quando o Camilo ele estuda, por exemplo, o Esperanto, mas quando ele reencarna, ele vai esquecer o Esperanto, mas vai estar lá no inconsciente dele. Aí, quando ele já aprendeu o Esperanto lá no mundo espiritual, e ele tem um contato com o Esperanto encarnado, o aprendizado dele é muito mais fácil. Acho. Porque ele está buscando lá no inconsciente, lá dentro dele, um conhecimento que ele já tem, mas não está na consciência dele. Então, quando a gente já viu alguma coisa, já aprendeu alguma coisa em outras vidas ou no mundo espiritual, e a gente precisa desse conhecimento, a gente vai buscar esse conhecimento novamente, a gente está fazendo uma recordação. Por isso que a gente, na hora de estudar alguma coisa, tem algumas coisas que a gente acha fácil e aprende com facilidade, e outras coisas a gente tem dificuldade. Nossa, parece que é muito difícil isso. Pode ser que seja a primeira vez que a gente tenha contato com aquele conhecimento. Então, isso acontece, né, com essas recordações. Isso também acontece com a gente dorme e conversa com nossos amigos no mundo espiritual. E tem um monte de conselhos. Aí a gente acorda e aquilo não fica na nossa consciência. Mas, quando a gente precisa daquilo, aquilo vem com uma intuição. Ou seja, a gente já sabia daquilo. A gente já conversou. Nosso anjo de guarda já tinha falado. E depois, eu preciso daquilo lá, vem com uma intuição. Agora, o que eu vou fazer com a intuição, aí depende do meu livre-arbítrio.
Mas Aí vem diminui com a Eureka, intuição. né? Oi? Eureka! Descobri! Isso é que o Lourenço está falando é importante, porque é a diferenciação que eu também não pensava assim, eu não tinha a diferenciação entre a inspiração e a intuição. A intuição é justamente o que ele está falando, o conhecimento que está dentro de você e que se aflora. Mas se aflora quando vem a inspiração, por exemplo. Ele, no caso, ele estudou bastante Esperanto, né? E quando ele tomar contato na Terra com Esperanto, que seria a inspiração, né? Olha, inspira para ele e vem à tona o conhecimento, né? Então aí que é a intuição. Aí então desabrocha como flor, né? Alguma coisa que está dentro dele, tem facilidade para desenvolver aquilo, porque ele já aprendeu isso aqui, já está dentro do seu íntimo, né? Do seu inconsciente. E aí é só aflorando aí, a coisa vai. Um dia, a Patrícia, filha da Maricilde, começou a dar aula para a gente de Esperanto, né, nega? Só que eu, pelo menos, não consegui aprender praticamente nada. Não sei por que cargas d'água também o curso acabou e não deram sequência. Mas quem sabe um dia, se voltar, a gente tenha mais facilidade, né? Não, mas é assim, agora, você deu a dica mesmo, né? Se você, eu não sei quantas aulas frequentou, quantos encontros ele frequentou, né? Ou se chegou a terminar o curso que ela deu. Porque foi um curso de 2, 3 meses, não foi mais do que isso, não, né? Porque é rápido para aprender o Esperanto. Você tem 12 conjugações verbais, se eu não me engano, né? E só tem um problema de entonação, e tem uns negócios que são muito simples mesmo. Aí, eu também não lembro, mas tenho certeza, se eu voltar a estudar, ou então alguém que eu falar, vamos ver Esperanto, rapidinho a gente Pode ser. retorna, né? Agora a gente não lembra da frase, nada, mas de repente, o contato com isso, volta. Tem alguns livros espíritas que são escritos em português e esperanto, né? Uma página em português, a outra esperanto, para facilitar o aprendizado, né? Então você tem a tradução já, né? As duas coisas. Mas quem sabe no futuro a gente aprende esperanto. Eu lembro que quando a Patrícia estava dando esse Eu tenho na tua fala, Celso. curso, né? Celso, Uma das vantagens a sua fala de vez em quando acaba interrompendo. Agora, por exemplo, está totalmente cortada. que ela associou, se o mundo adotasse o Esperanto como língua universal. Oi? Ninguém está ouvindo nada? A gente ouviu muito cortado Pode ser que essa seja última parte. a minha internet que está ruim. Estão ouvindo? Agora Estão ouvindo voltou. agora? Agora voltou. Então, a Patrícia, quando terminou o curso, quando ele estava dando o curso, ela deu uma ideia de uma vantagem do Esperanto, né? Porque depois que ele fosse disseminado pelo mundo, você imagina você ir lá na ONU e fazer aquelas assembleias de todo mundo reunido lá, cada um tem que ter um camarada da própria língua para poder traduzir, né? Mesmo que a pessoa saiba o inglês, que seja comum, tem que ter a tradução, né? E olha, é uma baita de uma grana que você tem para ter tradutor para todo mundo aqui, ainda na sequência, né? Então, com o Esperanto, você não precisa de nada disso aí. Eu lembro que ela falou isso daí como uma das vantagens, né? Mas teria que disseminar mesmo essa língua, né? E além dessa economia, às vezes, normalmente numa tradução, você não consegue dar toda a entonação, né? Então, às vezes, o Divaldo vai fazer palestra e ele dá palestra no exterior e com a tradução. E, às vezes, dependendo da tradutora, se perde alguma coisinha na tradução, né? Às vezes, na própria entonação da voz,
na emoção das palavras, né? Se a tradutora não estiver muito bem afinada com a pessoa, às vezes a pessoa está falando alguma coisa mais cômica e a pessoa acha que é uma coisa séria. Então, às vezes pode dar esse... A tradução é como se fosse um médium, né? Você está traduzindo e às vezes dá alguma probleminha, né? Se você está falando direto, você entende direto o idioma, é muito melhor, né? Você entende fica mais interessante. Mas hoje não vamos terminar este livro, apesar que a Sônia queria que a gente fosse até as 2 da manhã para poder encerrar, mas não vai ser possível encerrar o livro. Então a gente termina na próxima segunda-feira. Como é que chama o próximo livro, prof? Mediunidade. É isso? Diversidade dos carismas. É isso? Mediunidade e seus carismas. Não. Diversidade dos carismas. Ah, é isso aí. É isso? Eu mando no grupo. Falou. Diversidade dos carismas. Tá bom. Eu mando no zap aí o livro em PDF. Tá bom. Que eu baixei pedindo autorização para o Hermínio C. Miranda. Mandei uma mensagem mediúnica para ele e ele falou que tudo bem, a gente pode usar o PDF. Tá bom. Depois que a gente desencarnar, ele vai cobrar a gente. Certo. Então, a Ana quer fazer a prece de encerramento, Ana? Pode fazer, Ana. Fica tranquila. Não passa vontade, não. Ok. Divino Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai misericordioso, agradecemos por tudo que recebemos até este momento. Agradecemos aos mentores espirituais que nos acompanham, estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando. Agradecemos, sabe, a doutor Bezerra de Menezes, que está fazendo a sua visita ao planeta Terra, auxiliando os irmãozinhos enfermos. Agradecemos a irmã Dita, a irmã Maria, a irmã Joana, nosso querido irmão Tecilde, tia Marinha. Agradecemos aos nossos anjos de guarda, que estão pacientemente nos acompanhando, nos auxiliando, muitas vezes nos dando frutas. E agradecemos por tudo aquilo que nós temos, por tudo que nós recebemos. E quero pedir uma vibração e bênçãos por todos os brasileiros, por nosso país, pelo planeta Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Roberto, tem uma boa evidência para falar? Olha, Lorenzo, hoje nós ficamos sob, né, uma queda d'água, parecia uma queda d'água, né,
uma queda d'água espiritual cor rosa, né? Então ela tinha todas aquelas ondas da queda d'água, né? E ela vinha de muito alto, mas com a mesma forma, a mesma formosura, vamos dizer assim, bem rosa. Então nós ficamos tomando esse banho do começo ao fim. E foi assim que começou e assim que terminou. Graças a Deus. Tá certo. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, pessoal. Amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.